um dos nomes mais conhecidos e eu acho que mais amados da história da arte, Claude Monet. Mas, talvez ele seja um pouco mais reconhecido do que de fato conhecido. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua vida e a sua obra depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente na Arte para Você e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a vida e a obra de Claude Monet, um dos mais populares e queridos de todos os tempos. Evidentemente eu já falei bastante sobre ele aqui, mas eu acho que eu ainda não fiz um vídeo assim um pouco mais aprofundado sobre vida e obra. Já falei, é engraçado porque ele é uma figura que já apareceu aqui muitas e muitas vezes, acho que de forma mais ou menos direta, mas um vídeo assim para contar um pouco mais sobre quem ele é, da vida dele, os desenvolvimentos, né, teóricos, artísticos dele, talvez estivesse devendo. Mas antes de a gente falar sobre ele em mais detalhes, eu gostaria de pedir que vocês deixassem like, se inscrevam, assinem o canal, caso não tenham feito isso ainda, para ajudar na divulgação, né, na distribuição, na entrega do vídeo. Caso você já tenha feito, agradeço. E agora vamos falar um pouco mais sobre a vida e a obra deste incrível, maravilhoso, sensacional e queridíssimo, não por mim, né, também, mas por todos, Claude Monet, um dos artistas que acho que se aproxima da unanimidade. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre ele, então. Uma coisa interessante, e não é só em relação a ele, né, isso é uma história que se repete, é que o pai dele não queria que ele fosse pintor. A mãe dele era uma cantora e que ela era muito assim entusiasmada, gostava muito de poesia, e o seu pai estava trabalhando na delicatessen, no pequeno supermercado, né, assim, na loja de, em inglês seria grocery, né, uma loja assim de comida, né, não um supermercado, uma coisa assim, mas uma venda, né, uma loja de comida que pertencia à sua família já há algumas gerações. E quando ele expressou o seu interesse pela pintura e o seu desejo de ser pintor, o seu pai não foi nada receptivo a essa ideia, porque o seu pai, que chamava Claude Adolphe, queria que ele ficasse lá e tocasse o negócio da família. Acabou sendo assim uma espécie de fissura na relação deles, que teve repercussões ao longo da vida do Monet. Em 1867, o primeiro filho dele, Jean, nasceu. Ele acabou tendo problemas financeiros, né? Ele ainda não estava bem financeiramente ainda o suficiente para isso, e o seu pai, que dava, né, uma ajuda mensal para ele, né, dava uma ajuda para ele se manter, se sustentar, parou de dar dinheiro para ele, né, de ajudar ele nesse momento, porque ele não era casado ainda, né, não tinha nenhum tipo de compromisso legal com a Camille, que era mãe do Jean. E essa não foi a única vez na qual o pai dele, Adolphe, se recusou a ajudar o seu filho. E em 1861, o Monet foi chamado para se alistar no exército. O seu pai tinha conhecimentos, contatos que ele poderia acionar se fosse para manter o filho na França. Porém, ele exigiu uma contraproposta, né, uma contrapartida, digamos assim. Ele disse que ajudaria se e somente se o Monet parasse de pintar. O Monet se recusou e então foi mandado para a Argélia. E, porém, né, para vocês verem como a vida às vezes, né, acontece de formas meio doidas, né, é o bom e velho escreve certo por linhas tortas, ele posteriormente disse que a Argélia foi um dos lugares mais marcantes que ele foi em toda a sua vida e que teve um enorme impacto em como ele entendia luz e cor. E dos 7 anos, né, de exército obrigatório, o Monet acabou servindo apenas porque ele acabou tendo tifo, e um tio dele acabou pagando, né, tipo uma espécie de fiança, né, pagando lá uma indenização para que ele fosse liberado e voltou para casa. Ele voltou para Paris e continuou estudando arte. E durante essas aulas ele acabou conhecendo, né, aqueles que viriam ser seus grandes amigos Frédéric Bazille, Alfred Sisley e Pierre-Auguste Renoir. E aí então eles perceberam que os 4 tinham interesses bastante comuns em relação à pintura e à pintura de paisagens, principalmente, e cenas, né, do cotidiano que interessavam mais a eles do que eventos históricos. E o Monet uma vez tentou tirar a própria vida. Eu não vou falar a palavra que
né, que dá nome a isso, porque senão o YouTube pode cortar o vídeo. Mas e a gente sabe, né, que os impressionistas não tiveram muita dificuldade em conseguir reconhecimento. E não foi até a década de 1880 que o Monet começou a ser respeitado, né, e reconhecido pelo seu trabalho. Até lá, ele passou muitas dificuldades financeiras, especialmente depois do nascimento do seu filho, que obviamente deixou ele muito feliz, foi uma enorme alegria pessoal para ele e para sua mulher, mas deixou ele também muito, muito preocupado e muito endividado. E acabou que ele tentou, né, encerrar a própria vida quando ele se afogou no rio Sena. Por sorte, deu tempo dele perceber o que ele estava fazendo, né? Ele voltou à consciência e nadou de volta até a beira do rio. Mas ele depois confessou para amigos que o seu objetivo de fato era realmente encerrar a própria vida. Ele foi um dos fundadores, né, da Sociedade Anônima de Pintores e Escultores, que eventualmente, né, se tornou um movimento impressionista, porque eles estavam, né, como vocês já devem conhecer, se vocês já viram outros vídeos meus, certamente conhecem, mas enfim, né, não sou só eu que falo isso, até parece. Enfim, mas eles foram aqueles que eles tiveram muitos dos seus trabalhos repetidamente rejeitados, né, não aceitos pelo salão oficial, e aí então organizaram o seu próprio salão, né, um salão paralelo. E aí, em 1873, eles fundaram, né, a Sociedade Anônima de Pintores e Escultores, que tinha como membros Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Pissarro, Sisley e Albert Morisot. E a sua primeira exposição independente aconteceu em abril de 1874 e tinha trabalhos de 30 artistas. E foi essa exposição que deu, né, digamos assim, o pontapé inicial no movimento impressionista, e inclusive o nome impressionismo veio de uma das obras do Monet que estava nessa exposição, cujo nome é Impressão Sol Nascente. E daí um jornalista e crítico chamado Louis Leroy acabou escrevendo sobre essa exibição num artigo chamado A Exibição dos Impressionistas. E a partir daí, o próprio público começou a usar também o termo impressionista para se referir aos trabalhos dos membros daquele grupo. Mas não era elogioso não, viu? Impressionismo era para dar uma debochada. E a principal inspiração da sua vida era o seu maravilhoso e lindíssimo jardim. E, né, uma vez que o Monet foi um dos fundadores um daqueles que consolidou a pintura ao ar livre, né, em plein air, não é surpreendente que ele era um apaixonado por jardinagem. O primeiro jardim dele foi cultivado em Argenteuil e foi uma inspiração para muitas de suas pinturas. Porém, depois que ele, em 1883, se mudou para Giverny, ele finalmente estava totalmente estética, emocional e espiritualmente em casa. Se vocês tiverem, não sei se alguns já devem ter tido, mas quem não teve, se algum dia tiver a oportunidade de ir a Giverny, não percam. É um dos lugares mais lindos, maravilhosos, emocionantes, incríveis que eu já fui na minha vida. É realmente uma experiência única, é uma coisa maravilhosa, é uma experiência. Vocês vão ver, né, muitos dos quadros do Monet que a gente vê ali. É uma emoção assim sem igual, você ver nos seus olhos o que ele estava vendo, pensar que ele estava ali, que ele estava vendo aquilo, pintando aquilo, representando aquilo, replicando aquilo. O cuidado com o que o jardim é mantido até hoje, a casa, é um lugar de uma beleza, assim, se puderem algum dia ir, assim, não percam essa experiência, porque realmente é das, assim, mais incríveis que vocês vão ter na vida. Apesar de que a sua casa em Giverny tinha o seu próprio jardim, isso não era o suficiente para ele. Contratou vários jardineiros e deu a eles instruções detalhadas de como eles deveriam fazer para o seu jardim. Ele foi comprando outros terrenos, né, outros lotes assim, e foi estendendo o seu jardim. E ele contratou vários jardineiros para dizer exatamente como ele queria. Aí, é claro que agora, finalmente, ele tinha, né, os meios, ele tinha a possibilidade financeira de investir nessa sua paixão por jardinagem, e então pôde
fazer exatamente o seu jardim como ele queria. Inclusive, ele comprou plantas raras de várias partes do mundo, plantas raras de vários lugares do mundo, trabalhou e enriqueceu o solo para que essas plantas pudessem crescer. Depois tinha água, tinha Vitória Régia, tinha um monte de coisa. E foi inclusive, né, o seu jardim de Giverny que inspirou o Monet. Em 1899, o Monet começou a trabalhar em uma das suas séries de pinturas mais conhecidas e notáveis, as suas Water Lilies. E ele fez por volta de 250 pinturas a óleo, mostrando as Water Lilies, a Vitória Régia, né, que estavam crescendo no seu jardim. Ele já era bastante famoso pela sua série, por outras séries que ele fez, inclusive as da Catedral de Rouen, que tem quase 30, aproximadamente 30 diferentes telas, né, diferentes trabalhos, mostrando a mesma catedral. E com a ideia, né, com as Water Lilies é bastante parecida, porque ele se focava principalmente na superfície do lago e pintou, né, várias e várias obras ali do mesmo ponto e acabava mostrando, né, as constantes mudanças daquela superfície horizontal que ele estava reproduzindo: o céu, as árvores, o vento, as nuvens, as sombras e os outros elementos que eram muitas vezes retratados somente como reflexões, como reflexos, né, não como os objetos em si, né? E ele continuou trabalhando nas suas Water Lilies até a sua morte. E, evidentemente, ele era absolutamente obcecado por luz, cor e sombra. Dizer que ele era apaixonado por esses temas, acho que não é exatamente isso, né? Era realmente quase que uma obsessão. Quando ele estava trabalhando na sua série da Catedral de Rouen, ele sonhava com a catedral toda noite. Depois ele disse que não eram sonhos, que eram, na verdade, pesadelos. Ele sonhava com a catedral com tantas cores, com tantos elementos, tantos detalhes, que ele começou a ficar realmente desesperado. E especialmente depois que a sua mulher Camille tinha morrido, ele não conseguia, inclusive, parar de pensar com os detalhes de luz e sombra no seu rosto. Ele chegou a pintar, inclusive, uma obra chamada Camille em seu leito de morte, que ele nunca vendeu ou nem exibiu publicamente, né, no qual ele representava, né, as sombras e os ângulos e a perda, né, de cor e luminosidade no rosto dela quando ela estava literalmente à beira da morte. E a sua obra, como a de muitos impressionistas e alguns pós-impressionistas também, foi influenciada pela arte japonesa, e eu tenho um vídeo falando exclusivamente falando sobre a relação do Van Gogh com a arte japonesa, vou deixar linkado aqui. E o Monet tinha catarata, ou seja, sua visão foi progressivamente ficando pior à medida que o tempo passava. Ele começou a ter esse problema quando ele tinha lá seus 60 e poucos anos. E em 1913, o Richard Leibniz, que era um oftalmologista alemão, disse que ele tinha catarata e recomendou cirurgia, o que o Monet se recusou a fazer. Aparentemente, alguns amigos dele, inclusive a Mary Cassatt, tinham feito cirurgia para catarata que na época não tinham sido bem sucedidas, o que deixou ele bastante ressabiado e até com medo da cirurgia. E aí ele disse: eu prefiro fazer o máximo da minha pouca visão e talvez até parar de pintar se for necessário, mas pelo menos ver um pouco das coisas que eu amo. Ao longo do tempo, a percepção das cores, a percepção dele sobre as cores foi mudando, o que é claramente visto no seu trabalho. As suas pinturas foram ficando mais e mais escuras enquanto seu estilo foi mudando. Para impedir que a sua pouca visão mudasse os seus trabalhos, ele começou a escrever nos tubos de tinta, porque como ele já não estava vendo tão bem as nuances das cores, ele começou a etiquetar os tubos para saber o que era o que. E ele também começou a pintar com chapéus de palha muito grandes, assim, com abas muito grandes, para evitar que a luz do sol batesse nos seus olhos. E ele confiava muito na sua memória e na sua imaginação. E muitos especialistas e historiadores acreditam que a sua pouca visão foi a razão por trás do seu estilo mais abstrato que foi observado nas suas pinturas através
depois de 1914. Muito provavelmente não foi que ele estivesse fazendo uma experimentação consciente de um novo estilo, mas é porque ele estava fazendo o que ele conseguia com a pouca visão que restava. Então, acabou que esses trabalhos tardios do Monet foram... O impressionismo como um todo foi uma influência bastante grande para a arte abstrata. Eu falo sobre isso em alguns dos meus vídeos sobre arte abstrata, vou deixar linkado nos cards ou aqui na descrição, mas essa fase mais tardia do Monet foi uma influência enorme, muito, muito grande na arte abstrata. Eu falo muito sobre isso no meu vídeo que eu falo sobre as ninféias que estão lá no L'Orangerie, em Paris, aquelas enormes, assim, que foram feitas para aquele museu, para aquela sala, e ali a gente consegue também ver claramente, acho que as últimas que foram pintadas, quando a vista deles estava bem, bem mais debilitada. Então, acabou que uma dificuldade, né, algo que seria difícil, acabou que, por escolha dele, consciente, ele acabou tendo que trabalhar, né, tipo, apesar, né, desviando dessa dificuldade, ou tendo que contornar essa dificuldade, lidar com ela de alguma maneira, e com isso ele acabou influenciando de forma determinante o principal movimento, talvez, da arte do século XX. Ele acabou aceitando fazer a cirurgia em 1923, mas em um olho só, somente no direito, mas ele não aceitou fazer no esquerdo, e no esquerdo ele já não enxergava mais violetas nem azuis. Uma curiosidade sobre ele é que ele destruía completamente o seu próprio trabalho quando ele estava insatisfeito com as pinturas, ou quando ele achava que o trabalho estava ruim, ou quando ele estava com raiva de si próprio pela pouca qualidade que ele enxergava no seu trabalho. Em 1908, ele destruiu, ele cortou pelo menos 15 pinturas das Water Lilies com uma faca, o que causou, inclusive, que uma exposição sua em Paris fosse adiada, porque ele tinha que entregar aquelas obras, mas como ele não gostou e destruiu tudo, ele teve que adiar um pouquinho para poder fazer outras que fossem para a exposição. E, inclusive, depois que ele fez a cirurgia em um único olho, ele também destruiu algumas das pinturas que ele criou quando ele estava, né, no auge do problema da divisão, né, enfim, algumas que ele fez antes de operar, e que ele realmente ficou muito decepcionado. E sabe-se, existem dados que dizem que ele chegou a destruir quase 500 das suas próprias pinturas. Ou seja, se não fosse por isso, teríamos mais 500 obras do Monet aí no mundo, para nosso conhecimento, e para a gente, teriam 500 mais aí para a felicidade da humanidade. Bastante interessante também é que ele gostava de cozinhar e escreveu algumas das suas receitas. Ele não foi o Toulouse-Lautrec, que é um pós-impressionista, né, tem um livro de receita bastante famoso publicado, inclusive há quem diga que ele inventou mousse de chocolate. Mas o Monet também se arriscava na cozinha, e na sua juventude, quando ele morava com o Renoir, que era tipo muito, muito, muito amigo dele ao longo de toda a vida, parece que eles passaram quase que um ano inteiro vivendo principalmente de batatas, porque batatas eram baratas, e eles, como que estavam, né, numa situação financeira assim bastante apertada, compravam principalmente batatas e se viravam com as batatas e faziam receitas diversas com batata. O Monet não apenas gostava de cozinhar, mas gostava muito de comer, e então ele tinha, né, um diário das suas receitas que ele fazia, e depois viraram também livros de culinária. Ele pintou mais de 100 pinturas de neve, na qual ele usava não o branco, mas o azul como base principal para a cor branca da neve, né? O talento artístico ficou evidente numa idade assim bem, bem cedo ainda na vida dele. Ele começou a desenhar quando ele ainda era um menino, ele ficava desenhando os seus vizinhos e os seus professores. E, inclusive, ele ainda na adolescência já vendia o seu trabalho, mas ele vendia caricaturas que ele fazia com carvão. Ou seja, antes mesmo de ter toda a treta lá com o pai dele, ele já estava, de certa forma, vendendo as suas obras, mas de uma forma bastante informal, né? Ele próprio vendia as suas caricaturas. Mencionei, né, a primeira mulher dele, a Camille, e eu falei também que ela tinha morrido, né? Eles tiveram 2 filhos. O primeiro filho foi aquele, né, que o pai se negou a ajudar porque eles não eram casados. Eles depois casaram, tiveram um segundo, e
a Camille morreu, acredita-se que de câncer de útero. Depois ele se casou por uma segunda vez com uma mulher chamada Alice. Se casou de novo com uma mulher chamada Alice e essa Alice destruiu todo e qualquer registro da vida da Camille, na vida do Monet, toda a passagem da Camille na vida do Monet. Ela destruiu todas as fotografias e cartas que ela encontrou da primeira mulher. Apesar disso, ela acabou vivendo com o Monet, eles se casaram e ficaram juntos muitos e muitos anos, e inclusive uma das filhas dela se casou com um dos filhos do Monet, ou seja, eles eram, os pais eram casados e os filhos posteriormente se casaram de novo. Sei lá, meio esquisito, né? Mas ok, não eram irmãos, então tudo bem, casaram. Ele era tão, como eu disse, obcecado e envolvido com a questão das cores, que durante 6 anos depois do seu primeiro diagnóstico de catarata, ele falando sobre a questão das cores, ele falou: os vermelhos agora parecem terrosos para mim, os rosas insípidos e os tons intermediários ou os tons mais opacos me escapam completamente. E ele chegou até a se tornar legalmente cego em 1922, mas ele continuava sabendo a posição de memória. Ele sabia a posição de cada uma das cores na sua paleta. Ele não enxergava mais, mas ele sabia a posição onde elas estavam, né? E no verão de 1926, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. E um dos seus melhores amigos, que era o ex-primeiro-ministro da França, o Georges Clemenceau, falou para ele: o que mais você poderia querer? Você teve uma das melhores vidas que um homem poderia sonhar. Porque existe uma arte tanto em entrar quanto em sair. E o Monet morreu em 5 de dezembro de 1926, na sua tão amada casa em Giverny, com o Clemenceau do seu lado, segurando a sua mão e rodeado da sua maravilhosa coleção de arte, a sua própria coleção particular, muitas das quais feitas pelos seus grandes amigos e alguns dos seus alunos também. Eu tenho vários vídeos sobre impressionismo e outros tantos sobre o Monet aqui. Vou deixar linkados o que fala sobre a sua relação com Londres. Aqui conta a sua história com o Orangerie lá em Paris, um dos meus museus favoritos na cidade. Vou deixar tudo linkado aqui. Esse foi mais um vídeo, meio a vida e obra. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm sugestões de outros vídeos, de outros temas para futuros vídeos, deixem aqui nos comentários. Se tem algum outro artista que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo nesse estilo, deixem por favor aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no próximo. Tchau!